Muito bem, nessa aula a gente já vai começar a modelar o personagem. Para isso, vamos colocar as referências, né, para nossa modelagem aqui, os famosos blueprints, tá? Como fazer isso? É, vamos criar aqui um plane na vista front mesmo. Um plane aqui mais ou menos centralizado, não precisa ficar exatamente certo. Daí aqui nos parâmetros dele, vamos tirar esses polígonos aqui do meio, essas divisões aqui do meio, não precisa, tá? Vamos aqui colocar no modo highlights para a gente poder ver o que está acontecendo. E vamos pegar a referência da personagem e vamos colar aqui, né? Como fazer isso? A gente vai aqui nesse botãozinho aqui, Material Editor, Material Editor, tá? Vai abrir essa janelinha cheia de bolinhas cinzas. Cada bolinha dessa é um material que eu posso adicionar em objetos no 3D Max. Vamos clicar nesse primeiro mesmo e arrastar até o plane aqui, ó. Você pode reparar que ele ficou cinza, tá? A intenção é essa mesmo. A gente vai vir agora aqui, ó. Você pode selecionar vários. A gente vai selecionar o primeiro que a gente está usando, né, nesse objeto. Vai vir aqui nesse canal Diffuse. Vai colocar aqui em None, nesse quadradinho aqui do lado. Quando a gente clica em None, vai abrir outra janela aqui com várias outras opções de materiais e texturas que a gente pode colocar nesse objeto. Como a gente quer uma imagem, vamos colocar aqui Bitmap. Agora aqui a gente vai procurar a imagem da referência da personagem que nós vamos usar. No meu caso vai ser essa aqui, Body Front. Depois a gente vai colocar de lado, tá? Todas as referências estão na pastinha de referências no DVD, tá? É só você buscar o caminho da imagem e adicionar ela aqui. Mesmo adicionando ela aqui no material, ela não vai aparecer de início aqui na viewport. Para isso é só você clicar aqui, ó, Show Standard Map in Viewport, que ele vai jogar o mapa na viewport, tá? Vou maximizar um pouco essa viewport aqui. Pode reparar aqui que é um desenho bem simples, me perdoem a simplicidade do desenho, eu não sou desenhista, tá? A gente vai dar uma escalada aqui, ó, nesse plane, acertar um pouco a proporção que eu quero o personagem, tá? Caso você tenha uma referência até mais detalhada que a minha, tal, é até bom você usar, tá? A minha não ficou tão boa assim, tá? Eu quero que ele seja mais ou menos nessa proporção, tá? Eu não quero que ele seja muito esticado, nem muito alta, né? Muito bem. A partir desse plane, tá? Vou clicar aqui na vista perspectiva, colocar a ferramenta de rotacionar, seguro o Shift e rotaciono aqui no eixo Z. Ficou meio estranho aqui. Eu coloco Copy. Eu posso colocar tenho três opções, né? Mais pra frente, enquanto a gente modela, a gente vai usar essas outras opções aqui. Eu vou explicar para que elas servem. Por enquanto eu coloco Copy para ele fazer uma cópia exata do objeto que a gente estava manipulando, tá? Eu rotacionei esse objeto, só que ele ficou meio torto assim, né?
E mesmo que eu rotacione mais e mais aqui, ele não vai ficar certo, exatamente certo de primeira. Para isso, eu clico aqui em cima do botão Rotate com o botão direito do mouse e coloco aqui no eixo Z 90 graus, menos 90, né, no meu caso. Tá? O que aconteceu aqui? Ele criou uma cópia exatamente daquele objeto com o material já e já com a textura. Só que eu não quero essa textura de front nesse objeto aqui novo que a gente criou. Eu quero uma textura, uma imagem do personagem de lado para ajudar na nossa modelagem. Para isso eu vou selecionar outro slot aqui do Material Editor e vou arrastar de novo para o plane. Vou fazer o mesmo processo. Clico aqui em Diffuse, clico em Bitmap e seleciono aqui a imagem de lado do personagem. Tá? Ele vai jogar aqui a imagem de lado. Coloco Show em Viewport. Tá? O personagem ficou para trás, assim, ficou virado para trás, mas eu não quero que ele fique virado para trás, eu quero que ele fique virado para frente. Como fazer isso? Eu clico aqui no botão Mirror de espelho, vamos espelhar esse objeto a partir do eixo Y, que eu quero que ele vire a partir do eixo Y, tá? E coloco OK. Vamos fechar o Material Editor, a gente não vai precisar dele por enquanto. E está aqui nossas referências por hora. Só afastar um pouco mais isso. Deixa eu dar uma conferida. A gente coloca na front, ver se está certinho, se dá para enxergar bem de frente, e aperta o L para ver se dá para enxergar bem de lado. Ótimo. Agora, a partir disso, vamos começar a criar o corpo do personagem. Vamos criar aqui um box a partir da front mesmo, tá? Aqui na visão de perspectiva, eu criei um box. Vamos posicionar esse box mais ou menos aqui no personagem. Melhor, deixa eu colocar essa referência para trás, um pouco para trás, aqui, só para não ficar muito longe da referência, a gente não se perder. Muito bem. E nesse box a gente vai converter ele para Editable Poly. Tá? Vamos colocar aqui o Edges in Face para a gente enxergar as edges dos objetos enquanto a gente enxerga o material. E vamos começar a modelar. Vamos selecionar aqui Edges. Vamos selecionar, eu selecionei uma edge aqui do cubo. Vamos aqui apertar o botão Ring para ele selecionar todas as edges paralelas a ele, como se fosse um anel, em formato de anel. E agora vamos usar uma outra ferramenta para cortar esse polígono, esse objeto, aliás. Tá? Vamos aqui no Connect. Ele vai cortar exatamente onde as edges foram selecionadas. Vamos colocar aqui a visão de front de novo. E agora a gente vai selecionar polígonos. Mudar aqui o modo de edição, aqui, o modo de seleção para um box. Selecionar aqui só os polígonos desse lado do objeto. E vamos
Vamos dar um... Aliás, tira aqui do modo de edição, né? Clica aqui de novo no Editable Poly para tirar do modo de edição. A gente segura o Shift nesse objeto e arrasta ele um pouco. Só que agora nós vamos criar um clone, uma cópia dele por instância. O que seria essa cópia por instância? Tudo que eu fizer em um objeto, o outro vai copiar, tá? Vamos dar um mirror. Vamos inverter esse objeto no eixo X. Por que a cópia por instância? Agora eu vou explicar muito melhor como ela funciona. Vou posicionar aqui ela de novo. Porque quando eu clicar nesse objeto e eu alterar qualquer coisa nesse objeto, por exemplo, alterar esse vértice, o outro lado vai acompanhar, tá? Como se fosse um espelho mesmo. Então, algumas pessoas devem estar falando: por que você não usa o Symmetry ou o próprio modificador Mirror e tal? É porque eu praticamente tenho uma mania de modelar dos dois lados do personagem ao mesmo tempo, às vezes, né? Às vezes eu modelo desse lado porque tá mais fácil pra mim, às vezes eu modelo do outro, tá? Então por isso eu acabo usando mais uma cópia por instância, tá? Mais pra frente eu vou explicar o Mirror e o Symmetry também. Agora eu vou aqui selecionar uma edge desse objeto, essa edge aqui do lado, pode ser. Aperto Ring de novo e aperto Connect, tá? Nisso eu criei mais uma divisão e mais uns pontos aqui. Eu vou selecionar esses pontos. Opa. E vou colocar aqui, acertar já, começar a acertar a forma do quadril dela. Repito o processo aqui embaixo. Ring, Connect. Começa a acertar aqui a forma do quadril. E esse vértice aqui, muito importante, ele não vai ficar pra cá, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Vai ser entre as pernas da personagem. E vamos continuar cortando aqui o torso dela. Na Ring, Connect. Seleciona aqui os vértices, seleciona os vértices e move pra cá, tá? Muito simples até agora, tá? Porém, se eu colocar aqui na visão de perspectiva, eu acertei esse objeto somente na frente. Aqui do lado ele continua aparecendo um cubo, tá? Ele continua com aspecto quadrado. O que eu vou fazer para quebrar esse aspecto de cubo dele, né, nesse objeto? Ele tem que parecer com uma personagem, com o tronco de uma personagem. Eu vou selecionar essa edge, apertar Ring, ele vai selecionar em paralelo e vou colocar Connect. Tá? Esse processo vai ser bem repetitivo durante esse DVD. E agora a gente vai acertando a partir da visão de lado. Tá? Muito simples. Pega esses vértices que a gente acabou de criar. Coloca eles pra cá, mais ou menos, onde vai ser já o começo do pescoço. Coloquei pra cá de novo, aqui mais ou menos nessa posição. E coloca esse um pouco mais acima aqui. Se a gente desse um pouco esse, que não havia necessidade de colocar tão pra cima. E vamos posicionando melhor esses vértices. Vamos colocar esse mais aqui, onde termina os seios dela, aqui nas costas, aqui mais ou menos no abdômen, nas costas também, para fazer a curvatura
da cintura da mulher, né? Tanto de frente quanto de lado. É uma pequena subida nessa parte aqui. Vamos colocar isso aqui um pouco para frente, tá? Até agora sem crise, não teve nada de difícil. Só que ainda assim está com aspecto de cubo. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essas edges aqui da ponta. Vai empurrar elas um pouco para dentro. Tá? Porque já percebe que já quebrou um pouco do aspecto de cubo, né, que havia do nesse tronco do personagem. E agora a gente seleciona só essas. E empurra para trás. Tá? Sempre tentando manter a forma realmente de um tronco de um personagem. De uma pessoa, né, no caso. Vem empurrar essas um pouco para dentro também. E agora, só arrumar aqui, né? Seleciona aqui o vértice. Coloca um pouco para fora aqui. Isso. Esse vértice. Esse aqui um pouquinho para dentro. Esse um pouco para fora de novo. Muito bem. Vamos tirar aqui do modo de edição. Vou selecionar esse outro objeto que eu acho mais fácil de modelar ele na vista de frente. Vamos selecionar uma edge aqui qualquer também, dando um connect. Vamos fazendo a forma já, né? Que eu quero que fique o quadril dela. Se precisar de uma outra edge aqui, vamos cortar. Vamos dar uma baixada nessa parte aqui das pernas dela. Conforme a gente vai encaixando mais coisas e vai cortando mais, a gente vai ficando com um aspecto melhor disso. Tá? A gente vai selecionar esses vértices aqui e vamos arrumando eles. Deixar na forma que a gente quer. Aqui também a gente vai cortar. Tá? Aqui a gente vai dar uma pequena... baixar um pouco isto. Não precisa ficar exatamente com uma referência atrás. A referência é só para vocês terem uma noção da proporção que o personagem vai ficar. Tá? Usem a criatividade de vocês e as suas habilidades artísticas. Vamos cortar aqui, vamos selecionar esses vértices do lado. Já vai ficar mais ou menos a parte onde vai sair o braço. Muito bem. Só arrumar essa parte aqui embaixo. Selecionar esses dois vértices. Dar uma subidinha neles aqui. E uma pequena empurradinha para trás. Mas aqui é o mesmo processo. Sobe um pouquinho. E empurra um pouquinho para trás. Tira aqui do modo de seleção.
selecionar esse outro objeto aqui. Como eu disse, fica muito mais fácil modelar dos dois lados do que você se limitar a um lado só. Vamos dar uma pequena arrumada aqui nesses vértices. Por enquanto tá bom. Esse já é a base do tronco da nossa personagem. No próximo vídeo a gente vai detalhar mais esse tronco.